Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem fascinante do Talmud Yezer de Sefirot, que é a ideia de que a própria realidade espiritual funciona como uma espécie de recipiente cósmico. Vamos tentar desvendar como isso funciona. E tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo, né? Como é que uma força infinita, algo sem limites, pode ser contida ou interagir com uma realidade finita limitada? É esse o mistério que a gente vai investigar. Para começar a entender a resposta, a gente precisa conhecer os dois protagonistas dessa dinâmica. De um lado, temos a luz interior, que é basicamente a energia que um sistema, um recipiente já conseguiu absorver. Do outro, a luz circundante, que é todo aquele potencial imenso que ainda está do lado de fora. Ok, então este aqui é o nosso roteiro para a gente poder desmontar e entender esse sistema complexo, passo a passo. Vamos lá, então. Começando pela primeira parte, a peça fundamental de todo esse quebra-cabeça, o tal do recipiente que contém toda essa energia espiritual. Bom, o elemento central de tudo isso é o que o texto chama de recipiente, ou Kli. É bom pensar nele como a capacidade que uma realidade tem de receber luz. É a natureza e as propriedades desse recipiente que vão definir todo o resto. E o mais curioso é que esse recipiente não é uma coisa simples, uma caixa e pronto. Não, ele tem partes bem distintas, com funções totalmente diferentes. Tem uma parede interna, que segura a luz que já está dentro, e uma parede externa, que fica ali interagindo com o que está fora. Certo, agora que a gente entendeu o básico, vamos para um ponto que é um verdadeiro quebra-cabeça, um mistério que o texto apresenta. E é aqui que a coisa fica estranha. O texto diz o seguinte: a luz circundante, que é a luz maior, mais vasta, mais poderosa, precisa de uma parede externa que seja mais fina, mais refinada, para poder interagir. Enquanto isso, a luz interior, que é menor, fica contida por uma parede interna que é descrita como mais grosseira. Peraí, como assim? Não faz muito sentido à primeira vista, né? A gente imaginaria que a luz mais forte precisaria da parede mais grossa, mais robusta. Por que seria o contrário? Isso monta um paradoxo que a gente precisa resolver. E a solução para esse mistério está num princípio que é simplesmente fundamental em toda essa mecânica espiritual. A grande sacada aqui é o conceito de equivalência de forma. É bem simples, na verdade. Na espiritualidade, semelhante atrai semelhante. Para que duas coisas possam ter algum tipo de contato, elas precisam ter uma natureza parecida, uma compatibilidade. E aí, de repente, tudo se encaixa. A lógica é genial. Cada parte do recipiente precisa ter a mesma vibração da luz com que ela interage. A parede externa, por ser refinada, consegue se conectar com a luz circundante, que também é super refinada. Já a parede interna, por ser grosseira, tem a natureza exata para atrair e, mais importante, segurar aquela luz interior, que é mais limitada. Tá, mas para que tudo isso? Qual o objetivo final de um projeto cósmico tão detalhado assim? Segundo o texto, o sistema não é estático, parado. A ideia é que a luz circundante, aquele potencial todo, está o tempo todo querendo se conectar, se unir à luz interior. E a parede externa refinada funciona como uma espécie de ponte, de antena, que torna essa conexão possível. E essa dinâmica toda tem consequências enormes na forma como os mundos espirituais são estruturados. Ela acaba criando um padrão bem claro. O que o texto nos diz é que, conforme os mundos espirituais vão descendo em uma escala, eles se tornam, digamos, cada vez mais incompletos. A relação entre a luz que já está dentro e o potencial que está fora fica cada vez mais limitada. E olha só como esse gráfico deixa isso muito claro. Perceba que as luzes interiores, a energia que já foi recebida, continuam constantes. Mas as luzes circundantes, o potencial disponível lá fora, esse número despenca nos mundos inferiores. Isso os torna fundamentalmente menos completos, com muito menos potencial para ser acessado. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais são: a realidade é esse recipiente interagindo com uma luz que já está dentro e outra, imensa, que está fora. As paredes desse recipiente são diferentes, uma interna grosseira e uma externa refinada. E tudo isso existe para que o finito e o infinito consigam aos poucos se conectar. E isso nos leva a uma reflexão final para a gente trazer esse modelo todo para a nossa própria experiência. Se pensarmos que a nossa consciência também é um tipo de recipiente, qual seria a luz interior que
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise aprofundada de hoje. A gente vai investigar juntos um conceito, olha, bastante denso, mas acho que fundamental, né? Ele está lá no 5º capítulo da 4ª parte do 1º volume do Talmud Ezer Sefirot, um texto central da Cabala Luriânica, e o foco hoje são as chamadas luzes internas e luzes circundantes. Isso, lá no estágio inicial de Akudim. Exatamente, um tema fascinante. As fontes que a gente tem aqui, principalmente esse capítulo específico, elas mergulham numa questão que parece básica, mas é essencial. Como é que a luz, e aqui podemos pensar nela como energia, talvez consciência espiritual, como ela interage com os recipientes, os kelim, né? As estruturas que devem conter essa luz. É a grande questão, né? Como algo infinito, ou pelo menos imensamente superior, se relaciona com o finito, com o limitado. Isso, como eles se relacionam. E o texto propõe uma estrutura para isso. Fala em 10 sefirotes internas e 10 sefirotes circundantes. E ambas vêm da boca, o pé, de Adão Kadmon, aquela primeira configuração cósmica. Certo. A origem é a mesma, o pé de Aká. Mas aí vem a pergunta. Qual é a real diferença entre ser uma luz interna ou circundante? E mais importante, como essa distinção acaba moldando a própria natureza da realidade espiritual que o texto descreve? Não parece ser só um detalhe técnico, sabe? Parece que define as regras do jogo. Com certeza. Define a dinâmica toda. Ok, então vamos tentar desembaranhar isso. Começando pelo básico, o que são essas luzes afinal? A fonte começa justamente por aí. Ela estabelece essas duas categorias principais. A luz interna, que é chamada de Or Pinimi, e a luz circundante, a Or Makif. Pinimi e Makif, os termos-chave. Isso. E ambas, como a gente já disse, vêm do P de Adão Kadmon, ou Aká, para facilitar. O texto até detalha que elas se espalham principalmente na parte anterior, no panim de Aká, tipo a face ou a frente dele, né? Indo da cabeça, Rosh, até o umbigo, o Tabur. Certo. Essa localização no panim é importante. Mas, e esse é um ponto crucial, elas não ficam só aí. Elas também brilham ao redor, circundando essa estrutura. Então já temos uma pista da localização e da origem, mas qual a função de cada uma? Para que serve essa divisão? Exato. A localização dá um quadro, mas a função é o que realmente distingue as duas. A luz interna, a Or Pinimi, ela é definida como aquela parte da luz que o Klili, o vaso, o recipiente, consegue de fato receber, conter e processar aquele exato momento. Ah, então é o que cabe agora. Precisamente, é a luz que se manifesta dentro da capacidade atual daquele recipiente específico. É como se fosse o potencial que já foi realizado, entende? O que está em uso. Entendi. O potencial realizado. Já a luz circundante, a Or Makif, aí é outra história. Ela representa um potencial, assim, imensamente maior. Uma luz tão vasta, tão intensa que o vaso, com a capacidade que ele tem agora, ainda não consegue conter diretamente. Então é a luz que não cabe. Isso, não cabe ainda. Mas ela não está lá à toa, desconectada. De alguma forma, ela está destinada àquele vaso. Ela fica pairando ao redor como um potencial futuro que precisa ser realizado, sabe? A fonte até dá um exemplo cósmico disso. O próprio Ein Sof, o infinito absoluto, ele pode ser visto como a Or Makif primordial para o Adão Kadmon. E se a gente descer para níveis mais estruturados, dentro de um Partsuf, que é uma configuração espiritual completa, a Rosh, a cabeça, o nível mais conceitual, ela funciona como Or Makif para o seu Guf, o corpo, que é o nível da execução, da manifestação. Compreendo. Então a pnímia é o que o sistema já assimilou, a energia que está rodando ali dentro. A Makif é todo o resto, aquele potencial gigantesco que está ali meio que pressionando, esperando para entrar, mas que ainda não cabe. Parece uma dinâmica de crescimento, né? Um vaso que precisa se expandir para conseguir conter mais dessa Makif. Exatamente essa é a ideia. Uma pressão para o crescimento. Mas aí o texto joga uma complicação.
um paradoxo, pelo menos à primeira vista, que me deixou bem intrigada. Ah, sim, o ponto da internalidade e externalidade do vaso. Isso. Ele diz que a externalidade do vaso, o aspecto mais externo dele, vem de uma raiz espiritual considerada mais elevada. O texto associa essa externalidade ao Ozen, o ouvido, que na Cabala está ligada à Bina, a sefira do entendimento, uma faculdade mais intelectual, receptiva, superior. Correto. Ozen, Bina, a raiz mais alta para a parte externa. Por outro lado, a internalidade do vaso, a parte mais de dentro, viria de uma raiz considerada inferior. O Rotem, o nariz, que geralmente é associado a Zara Anfim, as emoções, pequeno semblante, ou às vezes a Rohma, a sabedoria inicial. Mas enfim, um nível abaixo de Bina em termos de pureza, talvez, ou causalidade. Sim. Rotem, Zeá ou Roshma, dependendo do contexto. Mas geralmente uma raiz inferior à de Bina. Até aqui tudo bem. Raízes diferentes para partes diferentes do vaso. Só que, ao mesmo tempo, a fonte descreve a luz circundante, lembra? Aquela que interage com a parte externa do vaso como sendo maior, melhor, mais potente, mais sutil que a luz interna, que é a que preenche a parte interna. Certo, a Makif é descrita como superior a Pnimi. Então, espera aí. A parte externa do vaso, que vem da raiz superior, Ozembina, interage com a luz maior, Makif. E a parte interna, que vem da raiz inferior, Rotemza, interage com a luz menor, Pnimi. Isso parece invertido. Minha intuição diria o contrário, sabe? Que a parte mais refinada do vaso, a externa, deveria lidar com a luz menor, e a parte mais grosseira, a interna, com a luz maior. Como é que o texto explica essa aparente falta de lógica? Essa é exatamente a questão que mostra a beleza do modelo. Parece contraintuitivo, mas o texto oferece uma explicação bem engenhosa. E ela se baseia num princípio-chave da Cabala, a Ishtavut Hatsurá, a equivalência de forma. Equivalência de forma? Isso. A ideia central é que para ter interação, para a luz poder se vestir no vaso, precisa existir algum tipo de compatibilidade, de semelhança entre eles. Ok. Primeiro, é bom lembrar um ponto que o texto mesmo ressalta. A luz, lá na origem, é essencialmente uniforme. Essas distinções, tipo interna e circundante, ou maior e menor, elas surgem muito mais da perspectiva do Kli, do vaso, da sua capacidade de receber. Ah, então é o vaso que cria a diferença? Em grande parte, sim. A luz interna, ela ilumina a partir de dentro do vaso. O texto usa uma metáfora dizendo que ela penetra metade da espessura da parede do vaso pelo lado interno. Já a luz circundante ilumina a partir de fora, afetando a outra metade dessa espessura pelo lado externo. As duas interagem com o vaso, mas de jeitos diferentes. Metade para dentro, metade para fora. Interessante a imagem. Agora vamos aplicar a equivalência de forma para resolver o paradoxo. A externalidade do vaso, a parte de fora, ela precisa ser mais refinada, mais sutil, vinda da raiz superior, Bina justamente porque a luz circundante, a Makshif, é qualitativamente maior, mais refinada, mais sutil. Entendi. Se a parte externa do vaso fosse grosseira, ia ter uma disparidade, uma diferença tão grande com a sutileza da Or Makif, que não ia ter como ter uma interação real, significativa. A luz simplesmente não ia conseguir ancorar ali, sabe? Imagina tentar sintonizar um rádio super sofisticado, a Or Makif, com uma antena muito básica, um vaso grosseiro. A recepção seria péssima, ou nem existiria. Faz sentido. Precisa ter compatibilidade. Exato. Por outro lado, a luz interna, a Pnimi, como ela é relativamente menor ou mais grosseira quando comparada com a Makif, porque ela já foi limitada para poder caber no vaso, ela encontra sua correspondência perfeita na internalidade do vaso, que é de fato mais grosseira, associada à raiz inferior Zá. Essa grosseria interna, que é chamada de Aviut, a gente pode entender como uma espécie de densidade espiritual, ou intensidade do desejo de receber. É justamente o que permite ao vaso segurar a luz interna. Então, a correspondência se mantém.
Luz mais sutil, Makif, interage com a parte mais sutil do vaso, externalidade. E a luz mais limitada, mais grosseira, Pnimi, preenche a parte mais grosseira do vaso, internalidade. A chave é a lógica da compatibilidade. Ok. Essa ideia da Hishtavuth Hatsura, da equivalência de forma, realmente clareia as coisas. A interface tem que ser compatível com o que ela está interagindo. A parte externa precisa estar antenada com a sutileza da Makif, enquanto a interna precisa ter a densidade certa para conseguir reter a Pnimi. Mas o texto mencionava um segundo motivo, né? Algo ligado a isso, sobre a conexão entre as duas luzes. Sim, bem lembrado. O segundo ponto é que a Or Makif não está só lá fora, pairando sem propósito. Ela tem uma função em relação à Or Pnimi. A fonte diz que a luz circundante, ela deseja se conectar e eventualmente influenciar ou até mesmo entrar e se tornar luz interna. Ah, então ela quer entrar no vaso também? Exato. E para que essa influência possa acontecer, mesmo que só indiretamente no começo, a luz circundante precisa conseguir atravessar, ou pelo menos interagir com a barreira externa do vaso. Se essa barreira externa não fosse refinada e compatível, ela ia bloquear totalmente a influência da Makif sobre o que está dentro. Entendi. Então, a externalidade refinada funciona como uma interface necessária. Uma ponte que permite que o potencial Makif comece a se relacionar com o que já é atual, a Pnimi, preparando o terreno para futuras expansões do vaso. Entendido. A externalidade fina não serve só para sentir a Makif, mas também para permitir que a influência dela chegue de alguma forma até a Psinimi. Isso resolve a lógica funcional. Mas ainda fica aquela questão da nossa percepção, né? Aquela intuição que o texto mesmo reconhece. A gente normalmente pensa no interior de algo como sendo mais essencial, o núcleo, talvez o mais refinado ou importante. Como a gente concilia essa ideia de que a externalidade é mais refinada em termos de raiz e necessidade de equivalência, com essa sensação de que a luz dentro do vaso é de alguma forma mais real ou completa para o vaso naquele momento? Perfeito. Essa é a nuance final que o texto ajuda a esclarecer. Ele reconhece essa percepção intuitiva. Embora a luz interna, a Pnimi, seja quantitativamente menor, ou talvez pior se comparada com a imensidão da circundante, da Makif, ela tem uma característica fundamental. Ela está efetivamente contida dentro do vaso. O nível e a intensidade dela são determinados diretamente pela capacidade de contenção do vaso, pela sua aviute interna. A tal da aviute, a grossura. Exato. E aqui, essa aviute, essa grossura ou desejo, não é vista só como um defeito, um problema. Ele é a condição necessária que permite ao vaso atrair e manifestar uma luz de um nível específico. Aliás, o texto explica em outras passagens que uma aviute maior, um desejo inicial mais intenso, é capaz de atrair uma luz de um nível ainda mais elevado, como a luz de Keter, no início do processo. Interessante. E por estar confinada e em perfeita correspondência com essa aviut interna, a luz interna ilumina a internalidade do vaso de forma completa. Ela preenche totalmente o espaço interno que está disponível para ela naquele nível. Então, a experiência da Pnimi para o vaso é total dentro do seu próprio nível. Ok, experiência total na Pnimi. Já a luz circundante, a Makif, apesar de ser intrinsecamente maior e mais sutil, ela não está em adesão direta e completa com o vaso. O texto menciona que não existe para a Makif, nesse estágio inicial, o mesmo mecanismo de atração e internalização que teve para a Pnimi. Falta o que eles chamam de zivug de Haká, um acoplamento por golpeamento, que é aquela interação dinâmica entre luz e vaso que puxa a luz para dentro. Entendi, falta esse encaixe. Isso. A Makif brilha de longe sobre a externalidade. E mesmo a externalidade sendo mais refinada que a internalidade, ela ainda tem alguma viute, alguma grossura, por menor que seja. Essa pequena viute que resta na externalidade cria uma certa disparidade com a sutileza total da Or Makif. Ah! E o resultado disso é que a intensidade percebida da iluminação da Makif na externalidade acaba sendo diminuída. É como
como ver uma luz muito forte através de um vidro um pouquinho fosco, sabe? Você percebe que a luz é forte, mas a sua experiência direta dela fica meio atenuada. Que explicação detalhada. Então, resumindo essa relação complexa, a externalidade do vaso é mais refinada em qualidade, raiz superior, menos aviúte, para permitir a interação inicial com a Makif. Mas a experiência e a intensidade da luz é sentida de forma mais completa na internalidade, onde a Pnimi está totalmente contida e em correspondência direta com a Viut interna. É uma diferença entre a qualidade da interface e a intensidade da experiência. Nossa, isso clareia bastante as coisas. É uma dança muito sutil mesmo, entre compatibilidade, contenção, percepção. Agora, essa dinâmica toda, Pnimi, Makif, internalidade grosseira, externalidade fina, ela é um retrato estático ou ela muda? Conforme a realidade espiritual evolui, descendo pelos mundos que a Cabala descreve. O texto parece indicar que essa relação não é fixa, né? Sim, definitivamente não é fixa. O texto aponta para uma evolução importante, especialmente quando a gente sai desses estágios mais primordiais e vai para os mundos mais estruturados e, de certa forma, mais restritos. Ele indica que os mundos inferiores são progressivamente mais incompletos nesse aspecto específico. Mais incompletos, como assim? A fonte diz que, inicialmente, lá nos estágios como Akudim e até o mundo de Nekudim, o famoso mundo dos pontos, aquele estágio super crucial e instável, havia uma manifestação mais equilibrada, digamos. Eram 5 níveis ou fases de luzes internas e 5 níveis correspondentes de luzes circundantes sendo reveladas. A relação exata entre elas podia variar um pouco, mas a estrutura básica de 5 Pnimi e 5 Makif estava presente para os níveis principais da alma ou das Sefirotes. Um 5-5, então. Isso, um 5-5 inicial. Só que, a partir da quebra dos vasos, em Nekudim e nos mundos que vieram depois, que são construídos justamente para retificar essa quebra, como o mundo de Atzilut, emanação, Beriá, criação, Yetzirá, formação, e Asiá, ação, que são os mundos que a gente mais ouve falar, aí ocorre uma restrição significativa nesse arranjo. Uma mudança depois da quebra. Exatamente. O que geralmente se manifesta nesses mundos inferiores, olhando para o aspecto geral, são as 5 luzes internas completas. Elas correspondem aos 5 níveis da alma: Nefesh, a vitalidade; Ruach, emoção, espírito; Neshama, o intelecto; Hayá, a vida essencial; e Yeshida, a singularidade, a união. O famoso NR e NH. As 5 internas continuam. Sim, as 5 internas se manifestam. Porém, no lado das luzes circundantes, a coisa muda. Apenas 2 luzes circundantes principais são consideradas ativas de forma geral, envolvendo toda a estrutura. São as Makifim, que correspondem aos níveis mais elevados, Yeshidá e Aya. Ah, só as 2 de cima. Exato. As outras 3 luzes internas, Neshama, Ruach e Nefesh, o NRN, elas não têm suas próprias luzes circundantes específicas reveladas nesse nível geral. Em vez disso, é como se elas fossem envolvidas, cobertas, pelas luzes circundantes superiores de Yeshidá e Aya. Que interessante. Qual a implicação disso? Olha, parece indicar que nesses mundos que foram retificados, mas que também são mais restritos, os níveis inferiores da alma, o NRN, tem uma conexão menos direta com o seu potencial circundante específico. Elas acabam recebendo essa influência externa de uma forma mais mediada, sabe, através das luzes circundantes dos níveis mais altos. É quase como se a antena para o potencial específico de NRN estivesse menos ativa no nível geral. Mas é importante notar, e o texto faz essa ressalva, que isso se refere ao aspecto geral. Se a gente olhar no nível particular de cada sefira individual ou de cada alma, a dualidade Pnimakif
ainda existe lá. Mas a configuração padrão que define esses mundos mais baixos é essa: 5 internas sendo influenciadas principalmente por 2 circundantes superiores. Entendi. Uma configuração 5:2 no geral. Isso. E a fonte até conecta essa mudança estrutural a um evento cabalístico bem complexo conhecido como a ascensão da Rê inferior ao Zienaim. É a última letra do nome divino subindo ao nível dos olhos, que são associados a Hokmah. Esse evento simboliza uma maior mistura da qualidade de misericórdia, Rahamim, com a de julgamento, Din, e o resultado é essa nova configuração mais restrita sim, mas também mais estável para a interação entre luz e vaso. Nossa, que profundo. Então, a relação Prinim-Makif não só explica a estrutura básica, mas ela mesma passa por uma transformação que reflete todo o processo de retificação e construção dos mundos. A gente sai de um 5:5 mais direto para um 5:2, mais hierárquico, mais mediado, refletindo uma nova economia espiritual, por assim dizer. É fascinante como um conceito que parecia técnico se desdobra em tantas camadas, né? Totalmente. Mostra a dinâmica do processo. Então, vamos tentar amarrar os pontos principais que a gente tirou dessa análise do capítulo 5 do Tess. Primeiro temos a luz interna, a Orpimime. É aquele potencial divino que foi efetivamente recebido, contido e manifestado pelo vaso, pelo Kli, no momento presente. É a energia que está em uso, digamos. Exato, potencial realizado. E depois temos a luz circundante, a Or Makif. Essa representa o potencial imenso, a luz muito mais vasta, mais sutil, que ainda está do lado de fora. Não está contida diretamente, mas está destinada ao vaso e fica influenciando ele externamente. O potencial vasto ainda não contido. E a gente viu que o vaso, para conseguir lidar com essas duas formas de luz, precisa ter qualidades diferentes nas suas camadas ou aspectos. Precisa de uma internalidade mais grosseira, com mais aviut, densidade, desejo, que é necessária para atrair, reter e experimentar plenamente a luz interna. A parte interna mais densa. E uma externalidade mais refinada, mais sutil, que vem de uma raiz superior, Binah, que é necessária para ter aquela compatibilidade, a Histavuts Hatsurá, para conseguir interagir com a luz circundante e permitir a influência indireta dela. É uma arquitetura muito engenhosa, né? Equilibrando contenção e abertura, limitação e potencial. Exatamente. E essa interação dinâmica entre Pinime e Makif, e entre a internalidade e a externalidade do Kli, ela não define só uma estrutura parada no tempo. Como a gente viu com a mudança para a configuração 5 internas, 2 circundantes, ela é central para a própria evolução e para o processo de retificação, o Tikkun, que a Cabala Luriânica descreve. O motor da evolução. Isso. Ela mostra como qualquer recipiente seja um Partsov cósmico, o mundo inteiro, ou talvez até um aspecto da nossa própria alma, precisa desenvolver essas interfaces diferentes para poder se relacionar com os diferentes modos da realidade divina. O aspecto imanente, que está presente e contido, representado pela Pinime, e o aspecto transcendente, que é potencial e abrangente, representado pela Makif. Imanente e transcendente, Pinime e Makif. Essa tensão fundamental entre o que já foi assimilado e o que ainda está por vir, entre o atual e o possível. Isso parece ser um dos motores principais que impulsiona todo o drama cósmico e o processo de desenvolvimento espiritual que esses textos complexos descrevem. Não é só sobre como as coisas são, mas muito sobre como elas se tornam. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Algo para a gente levar daqui. Essa ideia de um sistema, um vaso, um Kali, que precisa de interfaces com diferentes graus de refinamento ou grosseria para interagir com diferentes níveis de realidade ou potencial. A realidade imediata e interna, que já foi processada, e a realidade mais ampla, circundante, que ainda não foi integrada, cheia de possibilidades. Será que essa dinâmica que a gente viu aqui num contexto cabalístico tão específico poderia ter alguma ressonância em outras áreas, fora desse contexto? É uma boa pergunta. Talvez como uma metáfora
para a forma como sistemas complexos em geral, sei lá, ecossistemas, organizações, talvez até a nossa própria consciência individual, como eles lidam com a informação. Como a gente equilibra o foco no que está presente funcionando aqui dentro, com a necessidade de continuar aberto e receptivo ao campo imenso de estímulos, de informações, de potenciais que cerca a gente. O circundante que ainda não foi assimilado. Uma interface para o interno, outra para o externo. Talvez essa necessidade de diferentes interfaces para lidar com o interno e o externo seja um princípio mais universal do que a gente imagina. Fica aí uma semente para a gente pensar a respeito, né? Com certeza. Uma ótima reflexão para fechar.